Então, no mesmo meio, a gente vai entender isso melhor quando estiver falando dos fenômenos ondulatórios, mas no mesmo meio, a velocidade da onda, ela é função do meio de propagação. Isso quer dizer que a velocidade se mantém constante. Ela é a mesma naquele meio. Logo, a gente vai ter que o comprimento de onda ele é proporcional, inversamente proporcional à frequência, certo? O que isso quer dizer? Que quando o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. Lembrando que é no mesmo meio de propagação. Porque se forem meios diferentes, se a onda sair do ar para se propagar na água, por exemplo, aí a gente já tem outra relação, ok? Mas aqui, se o comprimento de onda ele abaixa, a frequência aumenta e vice-versa. E voltamos agora para a nossa querida onda no mar. A onda do mar, ela é uma onda. Mas quando a gente fala da onda aqui no finalzinho, ó. O que aconteceu? Eu fazendo cagada de novo. É o fim da apresentação. Eu tô lá no final. É que eu cliquei sem querer no negócio. Não, esse aqui é o último slide. Então. Vou botar uma cor mais chamativa. Nesse pedaço aqui, a onda, ela é realmente onda. Quando a onda vai chegando aqui, ela vai sofrendo um fenômeno ondulatório que a gente chama de refração. A gente vai entender melhor o que é a refração. E ela vai ganhando outras velocidades. Aqui ela tem uma velocidade de propagação no sentido de uma onda bidimensional. Ela tem uma velocidade de propagação numa direção específica. Aqui não. Aqui ela tem a onda que está chegando e a onda que está, a água que está voltando. A água que chega e a água que volta. Isso faz com que haja várias direções de propagação aqui dentro desse conjunto de água, a gente chama de mar, e não tem uma velocidade de propagação constante. Isso é o que permite, por exemplo, a garrafinha que foi soltada aqui ir para o meio do mar ou voltar do meio do mar. Voltar dessa parte aqui. Esse início da onda, quando está chegando aqui na crosta terrestre, ela é chamada de zona de quebra. Ou zona de surf. Igual está escrito aqui em cima, surf. Ai, me perdi meu mouse, peraí. Zona de quebra. Ou zona de surf. Esse pedacinho aqui no meio é a hora que ela começa a sofrer refração. Porque ela está começando a encontrar com a crosta terrestre, que vai aumentando aqui, e está diminuindo a amplitude dessa onda. E quando ela diminui bastante, a onda sente necessidade de, por causa da energia que ela vem trazendo, criar essas ondas gigantes que a gente vê quando está lá na beira-mar. Tranquilo? Tranquilo, professor Calixto? Tudo ótimo. Só pegando esse gancho que você botou, eu acho importante a gente falar o seguinte, gente, o que a gente quer dizer quando o comprimento de onda ele é inversamente proporcional à frequência, pessoal? A gente vai ver que lá na frente a gente tem alguns efeitos, tá, que demonstram isso com mais propriedade, mas a gente pode tentar observar isso de algumas maneiras um pouco simples, tá? Eu não sei se vocês são da época do rádio, tá bom? Mas vamos pensar. Vocês já ouviram, né? Vocês têm rádio em casa, né? Hoje todo mundo usa Spotify, usa
diesel, todo mundo muito chique, mas na minha época a gente usava rádio, tá certo? E a rádio, ela tinha duas frequências, tá? Na verdade, ela tinha várias frequências, tá? Só que o que acontece? Elas eram alternadas. A gente tinha as frequências que vinham em FM, tá? E nós tínhamos as frequências que vinham em AM, tá? Era engraçado porque a FM, ela praticamente só funcionava na cidade, tá? Cidade, normalmente na cidade grande, tá? Quando você ia para o interior, você não tinha, tá? Ou tempo de roça, bons tempos, boas coisas, tá? Lembrando de tempos mais simples. Quando a gente estava no interior, tá bom? Ou em alguma estrada, alguma rodovia, nós só conseguíamos escutar a rádio sendo AM, tá? O que isso quer dizer, Felipe? Eu não entendia muito bem, e aí depois de um tempo, né, que a gente estuda e tudo mais, e vem, senta aqui, começa a falar com vocês, e percebe o quê? A diferença entre o rádio FM e o rádio AM, tá? Por que o rádio FM só pega na cidade, tá? E por que a rádio AM pega em todos os lugares? Bom, é exatamente essa propriedade que a Pri acabou de colocar aí pra gente aqui, tá bom? Porque o que acontece? A rádio FM, ela tem uma frequência, tá? Ela tem uma frequência alta. Então, a rádio FM, ela tem uma alta frequência. Tá bom? Em contrapartida, ela tem uma baixa amplitude. Tá? O que faz com que a gente não consiga ouvir ela de muito longe, ou seja, muito distante, a gente não consegue ter esse alcance, tá bom? Já a rádio AM, ela tem uma baixa frequência, ok? E o que? Uma alta amplitude. Uma alta amplitude. Podendo ser ouvida da estrada, podendo ser ouvida de cidade pequena, podendo ser ouvida, tá, de uma distância muito maior, tá ok? Bom, aí vocês viram para mim e falam, professor, mas eu nunca ouvi uma rádio na vida, eu sou da era, tá, você é muito velho, e eu nunca ouvi uma rádio na vida. Não tem problema. Eu consigo dar um exemplo para a sua geraçãozinha. Bom, vamos lá. Você tem Wi-Fi em casa, né? Todo mundo tem Wi-Fi em casa. É exatamente por isso que a gente está conseguindo sobreviver nessa quarentena. Não é não? E estamos aqui, eu e a Pri, conversando pelo Wi-Fi, tá certo? Então ela está no Wi-Fi da casa dela, eu estou no Wi-Fi da minha casa, e, inevitavelmente, a gente está usando internet, Wi-Fi e essa tecnologia que dá câncer. O que acontece? Essa tecnologia o quê? Que dá câncer. Para de enganar meus meninos. Eu já ouvi isso uma vez. Diz que o Wi-Fi dá câncer. Vai todo mundo morrer de Wi-Fi. Bom, o que acontece, pessoal? O roteador de Wi-Fi, ele permite, pelo menos alguns mais modernos, né? Na verdade, acho que hoje todos eles fazem, né? Os antigamente tinham uma limitação de frequência, mas hoje a maioria dos roteadores eles funcionam em duas bandas, tá bom? Uma banda que é em 2,4 GHz e eu tenho a frequência de 5 GHz, tá bom?
Então, eu tenho duas frequências, tá? Para os meus Wi-Fi. Ou elas são 2,4 ou elas são 5. Tá? E qual é a diferença entre a 2,4 e 5? Lembrando que quando eu falo em Hertz, tá? Eu estou falando de quê, professora Priscila? O que eu estou falando aqui? De frequência. Frequência, exatamente. Então, se eu estou falando de frequência, se eu tenho, qual é a diferença entre a 2,4 e a de 5 GHz? Bom, 2,6. Parei, tô quietinha. Pode falar, professor. Deixa eu me recuperar um pouco aqui, porque eu ri demais aqui do lado. Foi tão boa, tão engraçado. Eu morri aqui. Morri, mas passo bem. Eles estão acostumados, eles não se acostumaram ainda, só alguns alunos ali que tem ali no matutino, por exemplo, que Acostumaram com essas já piadinhas? foram meus alunos outro semestre e conhecem minhas piadas muito boas sobre física. Os anedotas. Ok, tudo bem. Fiquem tranquilos do noturno, porque a galera do noturno não vai passar por isso, tá? Ou não, eles estão tendo aula comigo agora também, então... Mas as minhas piadas são melhores. Bom, senhores, não sei. Vamos lá. Usando a mesma propriedade que a gente tem aqui, tá? Se o nosso comprimento de onda é inversamente proporcional à nossa frequência, pessoal, quando a gente chega com uma frequência mais baixa, o que eu posso dizer sobre isso? Significa que ele tem um alcance maior, né? Então, ele tem um alcance maior, tá? Já se eu tenho uma frequência de 5 GHz, ou seja, uma frequência maior, significa que eu tenho um alcance menor, tá? Só que, em termos de Wi-Fi e internet, é sempre melhor que eles tenham uma frequência maior. Por quê? Porque quanto maior a nossa frequência, o que acontece? Mais dados vão circular, certo? Num período de tempo menor, ok? Então, quanto mais dados, significa que o seu vídeo não vai travar, que a sua ligação por voz, igual essa nossa aqui, não vai cair, tá certo? Que você vai conseguir assistir o seu filmezinho na Netflix em 4K, ó, perfeito, tudo bem? Só que se você chega com uma velocidade de 2.4, existe uma coisa que a gente chama de latência, que faz toda a diferença, que é exatamente a proporção de pacotes de informação que vão viajando pela internet, tá? Num período de tempo específico, tá bom? A latência medida em segundos é basicamente o período, tá bom? De pacote de dados sendo enviado em relação à nossa informação chegando e saindo, tá? A gente tem uma frequência menor, logo a gente tem uma quantidade menor de pacotes de dados sendo transmitidos de um ponto para outro num período de tempo, tá? Ou seja, a sua internet vai começar a engasgar, a sua ligação via Wi-Fi, né, igual essa que a gente está fazendo aqui, também vai engasgar, a sua série da Netflix vai dar uma caída, tá certo? Se você tem gato net, também vai travar, tá certo? Não use gato net, tá? Eu uso gato net, isso é errado. Mas de qualquer forma, se você tem uma frequência baixa, tá? Você tem uma amplitude maior, ou seja, vai pegar em mais pontos da sua casa o Wi-Fi, tá bom? Só que se você tem uma frequência maior, a sua velocidade é muito maior, a quantidade de pacotes de dados que chega no seu televisor para poder você assistir isso na Netflix, chega no seu celular para você escutar sua música, tá? Ou seu vídeo, ou que chega no seu tablet para você assistir essa videoaula, é maior a quantidade de dados, tá certo? Com isso, a gente consegue perceber a diferença entre esses dois, com 4 GHz e 5 GHz, que a gente sempre vê no nosso aparelho de modem ou roteador, tá? Que transmite o Wi-Fi
para nossa casa, tá bom? É isso, tá? Para quem não tem Wi-Fi em casa, para quem não tem roteador e tudo mais, a gente consegue perceber isso também quando a gente olha para os nossos dados móveis, tá? Então, quando você tem o 3G, tá? O 3G é uma velocidade menor do que o 4G, tá? Mas não é todo lugar que pega 4G, mas a maioria dos lugares pega 3G, tá? É a mesma ideia, a mesma analogia, só que agora para dados móveis, bem fora de casa. E é isso. Alguma consideração, professora? Não, foi ótimo. Tá, que bom. Vou abrir aqui, então, uma questãozinha. Abra aí, eu vou dar um clear aqui no que ele escreveu, tá?